Amanhã é o Dia Mundial do Turismo. Por isso, a Voz do Brasil antecipa uma conversa com o ministro Carlos Brito, que comanda a pasta, para saber de que forma está sendo preparada a celebração dessa data, tão importante para ajudar na retomada do setor depois da pandemia. Ele também traz informações sobre a abertura de novas linhas aéreas que estão ligando o Brasil a países da América do Sul e do Norte com voos diretos. E ainda a estratégia que pode tornar a fabricação artesanal do queijo de Minas um patrimônio imaterial da humanidade. E a gente acompanha esta conversa a partir de agora. No Brasil, a retomada das atividades já superou em alguns segmentos índices de antes da pandemia, como turismo de luxo e viagens corporativas. Para se ter uma ideia, o setor do turismo teve um faturamento de 94 bilhões de reais no primeiro semestre, 33% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E para falar dos principais resultados e ações para o setor, vamos conversar ao vivo com o ministro do Turismo, Carlos Brito. Boa noite, ministro. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite à bancada feminina da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Mariana Jugman. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo as informações do turismo do governo federal para toda a população brasileira. Prazer é nosso. Ministro, a gente mencionou que o tema do Dia Mundial do Turismo é repensar o turismo. Como é que o Brasil vem fazendo isso? O Brasil vem trabalhando, em momento nenhum o Brasil parou. Esse tema, repensar o turismo, foi escolhido pela OMT, a Organização Mundial do Turismo, e o Brasil se destacando durante todo esse governo, porque apesar de tudo que nós passamos, o governo federal e o Ministério do Turismo não parou, então nós já repensávamos no turismo e nós trabalhamos para justamente colher o que nós estamos colhendo agora, neste momento pós-pandemia. Foram mais de 2.900 obras que foram entregues durante toda a pandemia. Nós fortalecemos o nosso setor, fortalecemos as empresas com várias medidas provisórias que foram aprovadas para socorrer o setor naquele momento que estavam precisando e que hoje eles estão aqui prontos para trabalhar no pós-pandemia e recuperando justamente o momento perdido. E o turismo hoje, no governo federal, desde o primeiro dia dessa gestão, o turismo ele está justamente na agenda econômica do país, porque nós sabemos a importância na geração de emprego, renda e inclusão social. Ministro, esse faturamento de 94 bilhões de reais do setor no primeiro semestre já é uma amostra também de alguns resultados no setor do turismo? É o resultado justamente de como nós trabalhamos durante todo o período da pandemia. Cresceu agora no primeiro semestre 33% comparado ao mesmo período de 2021. O que isso significa? Isso significa que o nosso turismo ele está aquecido no pós-pandemia. Tivemos agora recentemente mais de 45 milhões de embarques nos aeroportos nacionais no primeiro semestre de 2022. Isso significa um crescimento de mais de 52% no nosso setor. Na geração de emprego, crescemos no primeiro semestre 42% comparado ao primeiro semestre de 2021. E com uma perspectiva, isso é muito importante, uma perspectiva de crescimento agora para o segundo semestre de mais de 60% no setor de serviços, onde o turismo está incluído. Quando eu falo mais de 60%, eu estou falando de mais de 670 mil empregos, Mariana, que serão gerados agora no segundo semestre. Isso é muito importante para a economia do nosso país. Ministro, a aviação foi um dos setores, que apresentou crescimento no número de embarques. Na semana passada, inclusive, uma companhia aérea anunciou voos internacionais saindo do Recife direto para os Estados Unidos, para o Uruguai. O que isso representa para o setor? Isso representa que nós estamos no caminho certo. É justamente o caminho da retomada. A retomada é essa que já acontece. O setor de aviação, ele teve agora no mês de julho 7,6 milhões de embarques. Isso são os melhores números dos últimos 3 anos. Então, a retomada agora dos voos internacionais para aquecer ainda mais a nossa economia é muito importante. E isso é resultado também da Embratur, a agência brasileira que está responsável pela promoção do Brasil no exterior, que está realizando o seu trabalho, que também não parou, para que a gente possa trazer novamente os turistas estrangeiros para o nosso país. Porque, como eu disse, no dia do lançamento lá desse novo voo internacional, que foi lá em Recife, Pernambuco, na ABAV, uma das maiores feiras nacionais, eu estava presente também, inclusive quero elogiar o fluxo de visitantes que tiveram lá nos 3 dias, foram mais de 30 mil visitantes.
aquecendo cada vez mais o turismo de negócio, que cresceu no último ano mais de 300%. Então, a retomada dos voos internacionais agora vai aquecer a nossa economia, porque o nosso trabalho que estava sendo realizado no pré-pandemia, iríamos ultrapassar os 7 milhões de turistas estrangeiros que vinham ao nosso país. Mas fomos surpreendidos com a pandemia. Mas agora, no momento certo, esperamos chegar no final do ano com mais de 4 milhões de turistas estrangeiros aqui no nosso país, dessa forma fortalecendo cada vez mais a economia. E o mais importante, durante todo esse período que nós passamos da pandemia, nós conseguimos fazer com que os brasileiros viajassem mais no nosso país e conhecer novos destinos. O resultado disso são agora na construção de mais de 120 hotéis que estão sendo construídos no nosso país, hotéis de pequeno, médio e grande porte. Ministro, vou voltar aqui um pouquinho ainda para a questão da aviação. Em agosto, o preço do querosene da aviação caiu mais de 10%. 10,4%, exatamente. As pessoas ainda sentem um pouco essa questão do preço da passagem. A gente pode esperar uma queda nos preços com essa queda no preço do querosene? Sem dúvida, esse é o nosso trabalho junto com as aéreas para que a gente possa realmente minimizar os custos das passagens e fazer com que a gente otimize ainda mais o crescimento da malha aérea e fazendo com que os brasileiros possam viajar ainda mais. O senhor mencionou a Embratur, né, na sua fala anterior. Vamos falar um pouquinho, então, da transformação da Embratur em agência de promoção internacional do turismo. A alteração vem alcançando os resultados que vocês esperavam? Qual é o resultado disso tudo? O resultado hoje é que a gente trabalha diretamente com os órgãos internacionais. Temos uma parceria também junto ao Sebrae para que a gente possa estar participando de feiras, roadshow e participando de todas as ações internacionais promovendo o país no exterior. Porque a transformação da Embratur em agência era justamente para que ela tivesse um pouco mais de autonomia e celeridade na realização dos seus trabalhos. E celeridade essa que está tendo agora, no pós-pandemia. Então, esse trabalho está sendo muito importante, porque nós tínhamos 11 milhões de brasileiros que iam para o exterior e tínhamos apenas 6 milhões e meio de estrangeiros que vinham para o Brasil. Então, nós temos que otimizar, porque é muito importante que os estrangeiros venham para o nosso país. Até porque nós temos dados aqui importantíssimos. Os estrangeiros que vêm para o nosso país, em torno de 93%, querem voltar ao nosso país. 95% aprovam a nossa gastronomia. Então, temos que trazer, sim, os turistas estrangeiros para o nosso país, porque nós temos tudo o que eles procuram ou muito mais do que eles imaginam. Agora, ministro, segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo, 7 em cada 10 agências e operadoras de turismo esperam um aumento de vendas nesse semestre. E o governo publicou uma medida voltada para a área de cruzeiros marítimos. A medida prevê a redução na alíquota do imposto de renda retido na fonte, cobrado sobre as remessas para o exterior. Queria que você explicasse um pouquinho por que essa iniciativa foi tomada e qual é o impacto dela. O impacto é gigantesco. Foi muito importante nesse momento essa redução que sai de 25% para 6% a partir de 1º de janeiro de 2023. Também teremos 6% em 2024, 7, 8 e 9, que será 25, 26 e 27. O que é que acontece? As agências estrangeiras, as agências internacionais, elas pagavam apenas o IOF, que era em torno de 6,38%, e as agências brasileiras trabalhando com 25%, podendo chegar até 33% de imposto. Então, não existia a possibilidade de competitividade. Então, esse foi um trabalho que nós conseguimos junto com todo o setor, com todo o governo federal, junto com o Ministério da Economia, porque, diga de passagem, o governo federal ele trabalha de forma integrada com todos os ministérios e sabendo a importância do setor, que nós com essa medida conseguimos manter aqui mais de 538 mil cargos, ou seja, mais de 538 mil pessoas que estavam para serem desligadas das empresas e algumas empresas que iriam fechar. Com essa medida, a gente fez com que as empresas continuem com seus colaboradores, com seus funcionários, que também não fechem e possa dar continuidade no crescimento do nosso setor no país. Agora, ainda falando dos cruzeiros, agora vai começar a temporada de chegada deles, né, aqui ao Brasil. Como é que está a perspectiva em relação a esse setor? A melhor possível. Teremos a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos 10 anos. A expectativa é que se injete na economia do nosso país aproximadamente 4 bilhões de reais. E nós estamos falando na geração de emprego de mais de 48 mil empregos que serão gerados durante esse período. Então é isso aí, gente. Nós estamos no caminho certo. O turismo ele está, no pós-pandemia, decolando, não, ele já decolou. Precisamos dar continuidade. Sabemos que temos que trabalhar muito ainda, porque temos um país pronto para atender ou superar a expectativa dos turistas nacionais e estrangeiros. E o nosso trabalho não para.
Ministro, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, falar sobre um compromisso que o senhor teve recentemente quando foi lançada a candidatura do modo de fazer o queijo Minas artesanal a patrimônio imaterial da humanidade da Unesco. Qual a importância desse título para o país e para os produtores, né? O que significa esse título? É muito importante. O queijo de Minas, o queijo artesanal de Minas, que estive lá sábado, queria deixar um grande abraço para toda a população que me recebeu de braços abertos lá. É muito importante que nesse momento a gente aprove. Vamos trabalhar juntos para aprovar. Por quê? Na verdade, o queijo de Minas Gerais, o queijo artesanal, já é conhecido no Brasil e no mundo. O que nós precisamos agora é oficializar. E esse trabalho será realizado para que a gente possa valorizar cada vez mais a gastronomia do nosso país, gastronomia que é o terceiro maior indutor na hora de decisão das viagens. E se a gente tem uma gastronomia feito temos lá em Minas Gerais e como temos no Brasil todo, temos que trabalhar sim. 95% da nossa gastronomia é aprovada pelos turistas estrangeiros. E como é que impacta no produtor isso? Aumenta o valor do queijo? Como seria isso? Aumentar cada vez mais a produção e a geração de emprego e renda. Porque no nosso setor, quanto mais o turismo cresce, ele não vai ser substituído por máquina. Ele vai gerar mais emprego, mais contratação. Então, nosso objetivo em minha ida a Minas Gerais, no sábado, participar do 4º Festival Artesanal do Queijo, foi justamente para que a gente possa trabalhar junto para aprovar esse grande marco para a população brasileira. Eu não digo para Minas, eu digo para o Brasil, e que a gente possa estimular cada vez mais a produção do queijo, aumentando, lógico, a geração de emprego e renda. Agora, ministro, esse tipo de iniciativa tem um efeito interessante de expandir o turismo para regiões que não são tão óbvias, né? Que não são tão historicamente tão turísticas. Então, é o queijo, a cachaça, o vinho, a região que é produtora que acaba se tornando turística também. É isso aí. Qual é o nosso trabalho hoje do Ministério do Turismo? Nós estamos visitando os estados e os municípios, porque cada um tem sua particularidade. E o que é que a gente vai fazer? Trabalhar junto a eles para que a gente dê celeridade na divulgação e promoção nacional e internacional de cada destino, porque cada destino ele tem o seu potencial. Tive recentemente em Tararé, última cidade de São Paulo, na divisa com o Paraná. Tem um potencial gigante lá do agronegócio e do turismo, mas existe um gargalo lá, que é o aeroporto. Não existe aeroporto. Tem o aeroporto de Sorocaba e o aeroporto do Paraná, que fica em torno de 200 e poucos quilômetros. Mas, com essa nossa visita, junto ao prefeito, e junto ao Ministério da Infraestrutura, do nosso colega ministro Marcelo Sampaio, nós estamos trabalhando para viabilizar um aeroporto para a região, porque nós temos certeza que iremos fortalecer o turismo lá, que é tão forte o turismo de natureza, e quando se fala em turismo de natureza, o Brasil é o país número 1 em turismo de natureza. Então, nós vamos fortalecer sim, estamos trabalhando de forma integrada, o Ministério do Turismo, Infraestrutura e todo o governo federal, para que a gente possa, na área que o prefeito já está desapropriando, que é uma área que, através de estudo, é a área que melhor se localizaria o aeroporto, e a gente, junto com o governo federal e o município, viabilizar esse aeroporto para a região. Precisa aí, então, também desenvolver toda uma cadeia, né, naquela região, assim, é o receptivo, é hotelaria, tudo, né? Tudo, mas é isso aí, mas já está sendo desenvolvido. O que é que a gente precisa agora? A gente precisa agora de conectividade. Porque turismo sem conectividade não existe. E esse é o nosso trabalho, aumentar cada vez mais a conectividade do nosso país. Agora, ministro, no sábado o senhor também participou da largada da 33ª edição da Regata Internacional Recife, que é a maior da América Latina. Qual a importância de eventos como esse? Fortalecer cada vez mais o turismo náutico. A Refeno foi um evento brilhante. Participei no sábado pela manhã. Tínhamos 4 países participando. Estava a Argentina, estava o Uruguai, estava a Espanha e o Brasil. A tendência é que possa crescer cada vez mais. A Marinha do Brasil apoiou 100% na realização do evento. O evento superou as expectativas dos organizadores, e nós que estamos investindo em turismo náutico, nós que estamos investindo justamente para aumentar cada vez mais o navio de cruzeiros no nosso país, porque, diga de passagem, nós não precisamos ter temporada de navio de cruzeiro. Nós estamos trabalhando para que tenha navio de cruzeiro o ano todo no nosso país, porque o nosso país está pronto para que esse turismo ele possa ser realizado durante todo o ano. Então, a Refeno foi um marco muito importante lá para Pernambuco, para Recife, para todo o Brasil, porque uma regata a nível internacional, Recife, Fernando Noronha, com a quantidade de barcos que estavam lá participando, foi muito importante. E nós do governo federal estamos trabalhando junto com eles,
Por quê? Nós já conseguimos a redução também, a redução de 18% para 0% na importação de veleiros e jet skis, novos e usados. E o resultado já estamos tendo, que é justamente a quantidade de veleiros que já estão entrando no nosso país e de jet skis também. Agora, turismo náutico, turismo esportivo também, né, ministro? Exatamente, de maneira geral, que também é uma área que sempre foi pouco explorada e que o Brasil tem muito potencial, né? Mas é como eu disse, o turismo, ele não tinha prioridade no governo. E nesse governo, desde o primeiro dia, o turismo está sendo tratado da forma que merece. O turismo é muito importante para o nosso país. A geração de emprego e renda é uma indústria limpa e que gera emprego e renda rápido. Então, é inadmissível o que acontecia com o nosso país, já teve aqui Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente nunca passou do número de 6,5 milhões de turistas estrangeiros no nosso país. A gente mandando 11 milhões de turistas brasileiros para o exterior que não conheciam o próprio país. E hoje o brasileiro, ele tem orgulho do seu país. Ele fala bem do seu país. Ele fala bem dos destinos. Ele faz com que as pessoas passem a viajar mais, que visitem mais o nosso país. Estamos no caminho certo. Como é que fica a formação? Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do ministro do Turismo, Carlos Brito. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.